Bom, como vimos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é alvo de investigação por violação da lei de espionagem e responsabilidade na invasão do Capitólio. Recentemente, oficiais do FBI foram até a mansão do empresário na Flórida e recuperaram documentos considerados secretos pelo governo. Então, para analisar a situação de Trump, vamos entrevistar aqui, no estúdio do Jornal da Manhã, o professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Carlo Cauti. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Bom, primeiramente, gostaria de perguntar para o senhor como que essas investigações podem atrapalhar as intenções de Trump nas eleições de 2024. Por enquanto, aparece nenhum tipo de influência negativa sobre a campanha eleitoral para as eleições antes de 2024, já para outubro, né? Agora vamos votar nos Estados Unidos, vai se votar nos Estados Unidos para as eleições de midterm e, aparentemente, o Partido Republicano vai ganhar as eleições. Então, isso seria mais uma confirmação que esse tipo de operações, tipo de acusações também contra o Trump, lembrando a acusação também de ter incitado a violência no dia 6 de janeiro de 2020, esse tipo de acusações não seriam negativas, né? Não influenciariam negativamente essa retomada da popularidade do ex-presidente e do Partido Republicano. Mas isso mais por causa, né, do péssimo desempenho do atual mandatário. Joe Biden está sendo considerado muito negativamente pela opinião pública americana e também pelo próprio eleitorado do Partido Democrata, que considera a sua atuação muito ruim. Lembrando que os Estados Unidos hoje têm uma inflação até superior ao Brasil, se a gente considera o acumulado desde janeiro desse ano. Mas também Biden fez muitas coisas que desagradaram o eleitorado democrata. Por exemplo, ele tinha prometido que teria considerado a Arábia Saudita como Estado pária e foi visitar o país e assinou uma série de acordos junto com não somente a Arábia Saudita, mas outros regimes também do Oriente Médio. Então, as eleições de outubro poderiam ter aquilo que se chama, no jargão político americano, a October Surprise, ou seja, um evento midiático de forte impacto. Poderia ser esse, por exemplo, essa perquisição, essa busca e apreensão na residência de Donald Trump, essa October Surprise que poderia também aumentar ainda mais o número de votos para o Partido Republicano. E, obviamente, isso é um prelúdio para aquilo que poderia acontecer em 2024, onde Trump, com quase certeza, vai ser candidato do Partido Republicano e o Partido Democrata está em dificuldade porque não sabe ou provavelmente não quer candidatar novamente o Joe Biden. Carlo Cauti, eu queria te perguntar o seguinte: o que está por trás dessa investigação do FBI? O que realmente o FBI quer encontrar indícios ou irregularidades envolvendo o ex-presidente americano? Tem relação também com as investigações que foram já feitas sobre as eleições americanas? Ele teria influenciado negativamente essas eleições? Bom, a gente tem que lembrar que desde o primeiro dia do mandato do Trump, aliás, antes até da posse do mandato do Trump, ele foi acusado de ter manipulado as eleições junto com os russos ou com outras potências estrangeiras. Passaram-se 4 anos de mandato, uma série de investigações, a própria Procuradoria dos Estados Unidos atuou, tem 2 anos quase de mandato do Joe Biden e nada foi comprovado até hoje. Então, de fato, essa é mais uma acusação, provavelmente por parte dos seus adversários políticos e sem nenhum tipo de comprovação concreta até agora. Agora, o problema nesse caso foi, aparentemente, pelo que sabemos, porque a investigação sobre essa busca e apreensão na casa dele ainda está sob sigilo, o problema que foi a obtenção e, vamos dizer assim, a retirada da Casa Branca de documentos sigilosos. Não sabemos ainda quais são, há algumas especulações, dossiês sobre Emmanuel Macron ou também sobre questões nucleares, mas ainda não temos nada comprovado. Lembrando que os presidentes dos Estados Unidos, por uma lei americana que se chama President Recording Act, são obrigados a deixar exatamente como estão todos os documentos que eles têm no momento do último dia. Do último dia do mandato deles. Não é improvável que Trump também tenha levado alguns documentos para casa, alguns documentos que ele considera declassificados. Os presidentes americanos têm esse poder de declassificar os documentos. Então agora vai começar uma batalha judicial e vamos ver quais serão os detalhes dessa situação. Agora, acho que 2 pontos são importantes para a gente destacar. Primeiro, nunca antes na história dos Estados Unidos um presidente americano, melhor, um ex-presidente americano, foi alvo de uma operação de busca e apreensão por um caso como
como esse. Lembrando que a então secretária de Estado, Hillary Clinton, que foi secretária de Estado durante o mandato do presidente Obama, ela foi acusada de deletar e-mail, de usar um servidor que não era um servidor oficial da Casa Branca para enviar e-mails, então não queria que fossem registrados esses e-mails, e não houve nenhum tipo de operação nem próxima desse. E ponto número 2, é preciso entender que esse tipo de operações são autorizadas pelo governo. Então, é a administração atual que autorizou esse tipo de operação, o próprio ministro da Justiça admitiu isso, e obviamente isso poderia se classificar como também uma ingerência indevida nas eleições deste ano. Então, de fato, esse é mais um elemento que aumenta a polarização nos Estados Unidos, uma polarização que já é muito elevada e que poderia criar outros incidentes, como a gente viu no começo do mandato do Joe Biden. Também participa da entrevista o comentarista Marcelo Suano. Sua pergunta? Bom, eu gostaria que perguntar ao professor Carlo Cauti, que para mim é um grande prazer poder fazer mesa com ele, conheço de um bom tempo, um grande amigo, e qual seria o principal efeito para as eleições presidenciais? Porque quando você observa, da minha perspectiva, por exemplo, que foi um ato específico para as eleições de meio de mandato, as quais vão ocorrer agora, que se indica que os republicanos estão com maior propensão de reconquistar a maioria no Congresso americano. Esse é o primeiro ponto. Este é um ato, mas um ato que vai diretamente contra um candidato à presidência da República, que ele já está se lançando. Me parece, da minha perspectiva, que o Partido Democrata está avaliando errado, porque talvez o grande candidato republicano seja o Ron DeSantis, o governador da Flórida, que é um indivíduo que é mais vinculado ao Partido Republicano, e além de ser mais vinculado ao Partido Republicano, ele é sim um republicano, ele corporifica a defesa dos valores que os republicanos sempre defendem nos Estados Unidos. Qual seria o impacto para as eleições presidenciais, se é que é possível já fazer um cenário que vá além dessas eleições de meio de mandato? Bom, professor Suano, primeiramente sempre é um prazer também dividir a bancada com o senhor. Não, de fato, esse acho que é um gol contra do Partido Democrata e um gol a favor, né, um gol feito pelo Trump, mesmo que involuntariamente, porque isso cria uma percepção que o Trump é vítima, né, de uma atuação por parte da administração, aumenta a popularidade dele e também aumenta a visibilidade dele também, enquanto o Ron DeSantis, ele ainda é pouco conhecido, né, nos Estados Unidos. Além disso, quando a gente tem um aumento da polarização, não somente nos Estados Unidos, mas nas eleições em geral, quem ganha são os candidatos mais extremos, né? São candidatos mais linha dura, muitas vezes. Então, o Trump acaba sendo mais à direita, entre aspas, do Ron DeSantis, mesmo que o próprio DeSantis, ele representa, como o senhor justamente falou, valores tradicionais, né, do Partido Republicano, mas nesses casos de excesso de polarização política, o Trump acaba ganhando, acaba se impondo também. E lembrando que o Partido Republicano, todas as vezes que há eleições primárias, né, como houve antes da vitória do Trump em 2016, quando há eleições primárias, o Trump acabou sempre ganhando, todas, né, surpreendendo também os próprios comentaristas que consideravam ele, naquela vez, naquele ano, um outsider, né, quase um ponto fora da curva, quase uma figura quase cômica, né. Então, é muito provável que, caso haja novamente eleições primárias para o candidato à presidência do Partido Republicano, o Trump se imponha novamente em cima do Ron DeSantis. Professor, a pergunta quando se fala de Donald Trump sobre investigação, FBI, a pergunta é: qual é o risco dele ser preso? Olha, para esse tipo de situação, existe também a pena, vamos dizer assim, uma reclusão, né? Então, não é impossível que ele seja condenado e eventualmente preso caso ele seja considerado responsável de, não sabemos ainda do que, na verdade, né? Se de espionagem ou de ter trazido para casa documentos secretos. Ainda não foi elaborado uma acusação, uma imputação. Então, ainda não sabemos qual será a pena. Por exemplo, no caso de precedentes que nunca envolveram o presidente americano, sempre envolveram outros altos funcionários da administração. No caso, por exemplo, do
do ex-general Petraeus, que foi o comandante americano no Afeganistão. Ele foi acusado de compartilhar informações sigilosas com uma amante, e ele acabou sendo condenado a pagar uma multa, porque também existe essa possibilidade. Então, precisamos entender qual será a acusação, como será levado adiante o processo. Pessoalmente, acredito que se o Partido Democrático, se a administração Biden quiser de fato processar o Trump, seria um grande erro do ponto de vista político, porque de fato ele seria colocado como a grande vítima dessa, entre aspas, perseguição. Seria muito difícil distinguir entre atos criminais ou eventualmente criminais, ligados aos códigos criminais ou civis, dependendo, e eventualmente acusações políticas. Isso com certeza acabaria levando uma comoção muito grande entre o eleitorado americano, entregando ainda mais votos para o Donald Trump. Então, a própria administração Biden provavelmente agora está numa encruzilhada, não sabe o que fazer, se deixar isso sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, consequência jurídica, ou, por outro lado, iniciar um processo, e nos dois casos vai perder consenso, vai perder voto, porque no primeiro caso seria acusada de se entregar, de entreguismo, entre aspas, ao Partido Republicano, do outro lado, de perseguição contra o candidato mais forte do Partido Republicano. Então, nesse momento, o governo americano democrata não está numa situação confortável. Agora, professor, ex-republicanos, ex-integrantes do partido e democratas se uniram num tipo de terceira via contra extremismos. Aqui no Brasil, a gente viu que houve um movimento semelhante para tentar quebrar essa polarização. O senhor acredita que esta deve ser uma tendência, essa movimentação política no mundo? Olha, geralmente quando há eleições muito polarizadas, as terceiras vias não acham espaço. E não porque os outros partidos não queiram, mas porque a população que não acredita que seja uma boa solução. Muito dificilmente a gente vê no mundo situações em que, quando há grandes polarizações, ou seja, a sociedade é muito dividida, entre os dois polos, políticos, a esquerda e a direita, há uma terceira via que consegue captar votos, consegue conquistar as almas e os corações, como se diz na política. Agora, nos Estados Unidos tem outra questão também. Há somente dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Não existe um terceiro partido com uma força considerável, nem nunca existiu na história. Se a gente lembra, por exemplo, de casos parecidos, como aconteceu no começo dos anos 90 com Ross Perot, que foi um candidato, inclusive ele era bilionário, tinha uma grande visibilidade porque ele fez uma operação para resgatar civis americanos que tinham sido presos. Eram reféns no Irã, eram funcionários da empresa dele, e ele pessoalmente financiou essa operação muito bem sucedida. Então ele era popular e mesmo assim ele conquistou poucos milhões de votos, alguns pontos em porcentagem. E isso aconteceu em algumas outras ocasiões na política americana, mas nenhum partido, nenhum candidato, nenhuma força política conseguiu se impor como uma terceira via entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então é muito difícil que isso aconteça nos Estados Unidos, e também no resto do mundo a gente está vendo uma polarização cada vez maior, e há pouquíssimos casos onde terceiras vias conseguem ganhar votos. A gente vai ver agora as eleições na Itália, por exemplo, onde de novo teremos uma divisão muito forte entre a direita e a esquerda, e a terceira via, se existir, se conseguir superar o número mínimo de votos necessários para entrar no parlamento, será uma minoria muito pequena. Professor, a pergunta agora é de Marcelo Suano. Carlos, é importante que você falou a respeito da inexistência de uma terceira via, quando você, não é que ocorre a inexistência, é que ela se apaga, uma terceira via, quando você tem situações altamente polarizadas, e é o que está acontecendo no mundo. A pergunta que eu vou te fazer nesse momento diz respeito aos atos que ocorreram pela Nancy Pelosi em Taiwan. Qual o impacto isso tem, não apenas para a polarização nos Estados Unidos, mas o impacto que isso tem como uma espécie de erro estratégico do Partido Democrata, que me parece que ela fez um ato apenas para um discurso doméstico, ou para consumo doméstico, na realidade foi isso, ela foi lá para o consumo doméstico, visando essas eleições de meio de mandato, mas qual impacto concreto tem para esta polarização dos Estados Unidos? Porque me parece que, por mais que os valores sejam, os valores defendidos sejam os valores tradicionais dos Estados Unidos no mundo, ainda assim as suas ações visavam única e exclusivamente ganhos políticos
para o seu partido, mostrando que o Partido Democrata, apesar dos erros de política externa que o Biden tem cometido, isso é identificado por vários analistas no mundo, ainda assim preserva uma certa ação e protagonismo no mundo. Qual é o impacto concreto que tem esse ato da Nancy em relação às eleições de meio de mandato e para esta polarização que está acontecendo? Só um detalhe. Nos Estados Unidos, como você falou muito bem, existem dois partidos que são relevantes porque são aqueles que têm capacidade de se articular nacionalmente para buscar no colégio eleitoral uma eleição presidencial. Ponto. Mas a polarização entre eles sempre se dava uma polarização programática. Agora me parece que é uma polarização ideológica, uma extrema no Partido Democrata e uma extrema no Partido Republicano que se assumiram os protagonismos. Como que você veria isso? Pois é, professor, são 3 pontos muito interessantes, porque, primeiro, como o senhor justamente falou, essa atuação da Nancy Pelosi foi peculiar, porque se de fato foi para o consumo doméstico, foi um efeito bumerangue, provavelmente, para o eleitorado democrata, porque é um eleitorado que não gosta de uma política muscular, né? Não gosta de uma política que enfrenta aquilo que são considerados os adversários estratégicos, ou melhor, é considerado o adversário estratégico para os Estados Unidos, que é hoje a China. O eleitorado democrata, ele tende sempre a ser contra esse tipo de enfrentamento muscular, esse tipo de confronto, né, com outros países. Agora, por outro lado, se a gente pegar o voto, né, a moção que foi apresentada e aprovada no Congresso americano, basicamente foi unânime, ou seja os representantes, os deputados democratas, que é do partido Nancy Pelosi, seja os republicanos, votaram a favor desta viagem da presidente da Câmara, da Speaker, né, da Câmara dos Representantes. Então, ou seja, há um consenso, como se fala em inglês, bipartisan, né, ou seja, dos dois partidos, que a China é um problema para os Estados Unidos. Não é apenas uma questão de um ou do outro partido, mas todo mundo tem a mesma concepção que a China é um adversário estratégico, ou seja, de longo prazo para os Estados Unidos. Isso, então, não começou com a administração Trump e nem terminou com ela, está continuando também com a administração do atual presidente Joe Biden. Lembrando que o primeiro encontro entre os ministros das relações exteriores entre China e Estados Unidos, que aconteceu logo depois da posse de Biden, aconteceu na Alasca, basicamente foi a base de insultos entre um com o outro, né? Muito pouco diplomático, por sinal. Então, há uma percepção muito clara que a China é uma ameaça para os americanos, e isso é independente do partido, mas isso é a nível de políticos, né? A nível de Washington, de establishment. A população tem outra percepção, especialmente o eleitorado tradicional democrata. Agora, como o senhor também justamente falou, nos últimos anos, especialmente depois da eleição de Barack Obama, a gente viu nos Estados Unidos um distanciamento cada vez maior entre os eleitores do Partido Democrata e do Partido Republicano. Se até meados dos anos 90 existia uma ampla fatia de eleitorado americano que votava, dependendo da eleição, por um lado ou para o outro, ou seja, um eleitor democrata podia acabar votando no Partido Republicano e vice-versa, como sempre ocorreu na história. Agora, os eleitorados são muito mais estáticos, é muito mais difícil que o eleitor democrata acabe votando por um partido, por um partido republicano, né, para um candidato republicano. Por isso que as últimas eleições foram decididas por um descarte mínimo, tirando a última, que foi muito peculiar, porque se votou por correspondência em uma forma muito maior do que no passado, né? Então, a gente está vendo vamos dizer assim, além de uma polarização, um bloqueio eleitoral, ou seja, é muito difícil convencer os eleitores do outro partido que as suas propostas são melhores naquele contexto, naquele momento, e isso acaba exasperando ainda mais essa situação de polarização na sociedade americana, porque a política americana nada mais é que um reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade dos Estados Unidos.